hoje o tema da campanha de sábado, hoje é a 7ª, Ruth e Boaz. Hoje o tema está falando sobre Ruth humilhou-se. Ruth, ela foi humilde e ela mostrou o caráter dela. Hoje a gente vamos aprendermos mais um pouquinho lá em Ruth capítulo 2, como o Rael chegou a ler, no versículo, eu vou falar só o 4, só que ele já leu o 1, o 2 e o 3, né? Vou ler só o 4. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos sagadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe a ele: o Senhor te abençoe. E o 5: depois diz Boaz ao seu moço que estava posto sobre os salgadores: de quem é esta moça? Ele estava falando de quem aqui? De Ruth. Quem é esta moça? Versículo 6: e respondeu o moço que estava posto sobre os salgadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Amém? Nós hoje aqui vai deixar, ela deixou um exemplo pra gente muito bonito e muito forte. A Ruth, ela foi uma mulher muito corajosa. Ao mesmo tempo, ela mostrou garra, ela mostrou obediência, como nós temos lido, temos estudado sobre isso, mas também ela foi humilde. Ruth, ela foi humilde. Desculpa. Então vamos lá aprender por que ela foi humilde. Vamos ler o versículo 10? Para a gente entendermos melhor, com mais clareza. Então ela cai. Olha só, quando você recai sobre uma pessoa, ou tem um gesto, né, de humildade, tem pessoas que ela é humilde, acham que humilde é pobreza, né? Isso não significa humildade. Mas na conduta dela, nas atitudes dela, ela mostrou que era humilde. No 10 diz assim: então ela caiu sobre o seu rosto. Obrigada. Ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela estava falando sobre Boaz aqui. Em outras palavras, quem sou eu? Quem sou eu? Ela resumiu aí: quem sou eu? Eu apenas sou uma estrangeira. Mas ela mostrou ali que era uma moça diferenciada. Hoje é raro você ver uma pessoa com atitude nobre. É raro você ver uma pessoa com humildade. É muito raro. Raríssimo. Louva, agradeça a Deus se você é humilde, porque hoje é raríssimo. E ali no 11 fala assim: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quantos fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Ele respondendo para ela, para Ruth: e deixar-te o teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para si um povo que antes não conheceste. Porque ela era o quê? Ela era estrangeira. Ela não fazia parte daquele contexto, daquela história. E você sabia que às vezes nós se sente assim em situações meio estrangeiro? Tem momentos que você está ali, mas aí você sente um estrangeiro.
Você está conversando com pessoas, mas aquela pessoa não está te entendendo. É como se ela estivesse falando em outra língua. E não entra em concordância o assunto. A Ruth, ela passava por isso direto. Porque ela não era igual aquelas demais pessoas. Ela era diferenciada. E muitas das vezes a gente fica querendo entender por que certas coisas acontecem com a gente e talvez não acontecem com outras pessoas. Mas você está sendo preparada para a tua história. A tua história não é igual a de A, de B, de C. A Ruth teve a história dela e você está tendo a tua. Nenhuma história é igual, nenhum casamento é igual, nenhuma gravidez é igual. Cada um com a sua história de vida. Cada um com o seu pé. Cada um com a sua alma. Então, às vezes, a gente se sente um pouco estrangeiro no falar, porque a gente quer falar, às vezes, para as pessoas que ela está tampando o ouvido, a gente quer que ela entenda a tua linguagem. Ela não vai te entender porque você fala de algo que ela não entende porque ela não conhece. Como que ela vai te dar ouvido? Boaz, ele foi preparado para isso. Deus estava trabalhando já, ó. Então ele conseguiu, só de olhar, viu aquela moça diferenciada. Hoje Deus está olhando para você diferenciado. Você hoje está sendo visto por Deus um homem diferenciado. Teve uma vida totalmente conturbada ou conturbada, mulheres conturbada de vários problemas. Hoje você está em uma posição, em uma história. Hoje você serve Cristo. Então você, até você mesmo às vezes se pergunta: como que eu consegui viver tudo aquilo que aconteceu lá atrás? Porque se fosse para me fazer hoje, não faria. Eu não viveria aquela história. Eu não faria. E a Ruth nos mostrou que ela recomeçou uma história nova. E assim está sendo com você. Um recomeço, muitas das vezes, precisa de ser humilde. E hoje a gente vamos aprender sobre isso, amém? Amém. E nós não vamos sair do contexto sobre isso, sobre estrangeiro. Nós vamos estar falando de Ruth, mas também vamos entrar no contexto sobre Daniel. Amém? Amém. Vamos lá. Aí o entendimento de tudo que foi lido aqui nesta noite, eu vou acabar de ler aqui para vocês um pouquinho que eu deixei guardado no meu celular, que eu estava meditando sobre essa palavra de Ruth, capítulo 2. Se algum dia você tiver que mudar de endereço ou estudar em termos de uma faculdade ou em termos de profissão, nunca esqueça das suas raízes. Nunca esqueçam de ser humilde. Porque a tua vida não vai ser sempre essa. Mas nunca esqueça a base, quem te deu, a base, quem te levantou, a base, quem transformou a tua vida, que é o Senhor Jesus. Porque muitas pessoas estão se perdendo, porque ela não está dando essa honra para Cristo mais. Ela chegou num nível tão alto, que ela acha que é a capacidade dela. Eu cheguei aqui porque é a minha capacidade. Não, nós não somos nada. Tudo vem de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não desse condição de nós estar aqui, até mesmo de ter acordado, nós não acordaria. Porque Ele é o único,
Ele é a base, Ele é a vida e Ele é a morte. Ele é o único que pode nos levantar em qualquer circunstância. E tem pessoas que estão perdendo essa essência. Muita gente está perdendo essa essência. Sabia disso? Muitas pessoas estão achando que ela tem hoje, o que ela conquistou hoje, foi por ela, méritos dela. E não foi. Vamos lá? O entendimento é: tem coisas que nós temos que enfrentar. Seja fora de casa, seja dentro de casa, ou seja dentro de nós temos que enfrentar. A maior batalha para enfrentar é dentro. Quem concorda com isso? Por quê? A maior batalha é dentro. Porque é onde estão todas as emoções. As emoções muitas das vezes querem falar mais alto do que a razão, que é a fé. As emoções mostram para você a lógica, mostra isso, faz você sentir. Não é assim? Faz você olhar as situações, principalmente as emoções, faz você olhar mais as coisas negativas. E muitas das vezes, do nada, você já começa a chorar. Ou quando você não tá chorando, você já fica meio bicudo. E as pessoas, o que houve? Nada não. Mas é porque dentro de nós é mais alimentado. Vou dar um exemplo. O que você tem alimentado mais? Teu espírito ou a tua alma? Se você tem alimentado o seu espírito, você vai se tornar algumas pessoas, não eu, nem o pastor, mas algumas pessoas vão falar: meu Deus, esse cara aí tá fanático. Só fala de fé. Tudo é fé. Só fala de igreja. Só fala de Cristo. Porque tá no DNA. Tá aqui, ó. Tá no sangue, porque é o sangue de Cristo que te libertou. Ele tirou você de tudo que era do teu passado. Então você está alimentando mais a fé normal, a sua forma de se expressar diferenciada. Mas quando você está alimentando mais a alma é o quê? É mais carne, é mais sentir, é mais abraço, né? É mais aconchego, né? A alma, ela se alimenta disso, de uma música. Aí ouve uma música, ai meu Deus. Aí vai lá nos anos não sei aonde. A música fala muita coisa, né? Aí lembra daqui, lembra dali, lembra de cá. Não posso pensar isso não, isso aqui é pecado. Aí volta de novo. Não é assim? É a alma. A alma se alimenta também da música. A alma ela vai em encontro de sentimentos. Às vezes sentimentos bons, às vezes sentimentos ruins, péssimo, cruel, de chateação, de ira, de vingança. Tudo é alma. Então nós temos que pensar numa balança. Pensa numa balança aí na sua mente agora. Pensa aí numa balança. Se balanceia aqui. Fica você em cima dessa balança, na sua mente. Essa aqui é do espírito, da fé. Essa aqui é das emoções. Qual está mais em alta? Essa ou essa? Se essa aqui tiver mais em alta, tá sofrendo. Aí a sua alma tá sendo mais alimentada. Como é que a alma é alimentada? Quem sabe me dizer? Dá um exemplo, Ivan. Como a alma pode ser alimentada? Sabe? Leitura bíblica. Não, aí já é o espírito. Leitura fortalece a fé. A alma é mais palavra. Vamos pensar numa mulher? Vou explicar mais fácil para vocês. Pode ser? Por exemplo, o homem é mais no que vê.
homem é no que vê. Os olhos dele, olha tudo. A observação, visão, razão, vê. Mulher, alma. Vamos pensar na alma. Coração, palavras. Poxa. Não precisa nem se ela ver, ela não precisa nem ela ver lá do outro lado. Vamos ver pela rede social, mas só de ela ouvir. A pessoa que está aqui do outro lado está falando. Vamos lá, eu sou uma mulher, então eu dando um exemplo. Aí é como que alguém estivesse falando comigo. Poxa, você tá maravilhosa, você tá muito linda. Cara, você hoje arrasou. Te vi naquela foto, na foto, hein? Você tá muito bonita. Eu posso imaginar que você tá toda cheirosa, pronto. Aí ela já começa a sonhar. Né? A mente dela já foi, viajou. Mulher é palavras. Ela precisa de ouvir. O que muitas mulheres estão sofrendo aí? Porque elas estão deixando-se levar pelas palavras. E às vezes a palavra que faz ela sofrer pro resto da vida. Aí ela fica, ai, eu tô sendo amada. Ele disse que eu sou linda. Ele disse que vai fazer eu muito feliz. Ela acredita na palavra de um camarada que ela nem viu, mas ela não acredita na palavra de Deus. Você tá entendendo? A alma, como é que ela é? A alma, se você não cuidar da tua alma, você vai terminar sendo enganado, enganada. Porque ela te leva mesmo. E muitos estão sendo levados à loucura. Não tem jovens que me dá uma prova, né? Uma prova de amor. Tu fala que não tem isso, não. Tem sim. Existe sim. Não mudou, não. Ah, se você me der uma prova. Eu só preciso de uma prova. Aí a mulher já fica, ai meu Deus. O homem já não tem isso, negócio de prova, não. O homem vê. O homem é machão, o homem, né? O homem, quando vai, quer, e ele vai lá e às vezes se quebra todo. Aí dá um de foge, não deu certo, não deu. A fila anda. Mas lá no fundo, ele queria um compromisso. É ou não é? Ele não queria ser usado. Mas como? Sou filé, sou homem, sou macho. Aí não quer dar o braço a torcer. Mas resumindo, sofre também. Sofre ou não sofre? Tô falando com uma bobeira aqui? É desse jeito. Então as pessoas, ela é o que ela alimenta mais. Se ela alimenta a fé, a leitura, da Bíblia, a oração, o jejum, ela vai subir no nível, né? Vai vindo pros cultos, vai tendo um compromisso mais com Jesus, vai se batizando nas águas, daqui a pouco tá focado com o Espírito Santo e tá subindo. Eu quero mais, vai se aproximando de Deus. Quanto mais você vai se alimentando o Espírito, você vai se aproximando mais do céu. Você vai se aproximando mais de Jesus. Mas quando você não faz nada disso, aí vem. Não, preciso de arrumar alguém. Estou desesperado. Eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter uma menina, eu tenho que ter uma mulher, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Você vai ter um tempo de Deus. Não, mas eu mas eu tenho que ter, não, eu tenho que ter. Não, já está chegando a hora. Não, a minha carne não está aguentando isso não. E vai subindo. Vai subindo a carne. Mas não sobe para o céu. O semblante vai caindo, vai desanimando, vai perdendo a vontade de buscar. Quantos jovens, homens e mulheres dentro da igreja estão se esfriando porque elas estão botando a vida amorosa na frente de Jesus? É verdade ou não é? Não, mas parece que ela gostava de mim. Ela me enganou, me decepcionou. Mas Jesus, ele tem que ser fundamental na tua vida. Com ela ou sem ela, você continua na fé. Porque na hora certa, Jesus vai fazer.
fez na minha vida. Amém? Amém. Então Ruth, ela foi humilde de o quê? De esperar. Ela desceu. Ela fez o que era para ser feito, como a Noemi orientou, ela fez. E diz assim, ó. Isso é profundo. Ai, pai. Aí diz assim, ó. Existe pessoa sempre à procura ou de te proteger, te favorecer ou desfavorecer você. Você que tem que saber se você está ouvindo a voz de Deus realmente ou você está sendo enganado pelo teu coração. Porque a Ruth, se tivesse enfrentado esse problema, que não fosse com atitude benevolente de Boaz, ela teve atitude humilde, mas também teve atitude de Boaz. Ele viu ela diferente. Então ela juntou o útil, o agradável. Deus une propósito. Deus não quer dar uma namorada para ti. Deus não quer te dar um namorado. Deus quer que você conheça Ele primeiro. Tenha vida com Ele primeiro. Porque você com Ele, você jamais vai retroceder. Você com Ele, Ele vai te mostrar o que é certo, o que é errado. Porque Ele abre o entendimento. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Boaz, ele era um homem de muitos bens, de grandes propriedades. Mas ele não tratava os serviçal, os trabalhadores, sem ser humilde. Boaz era humilde. Por mais dinheiro que ele tinha, senão ele não chegaria a Ruth do jeito que chegou. Ele poderia, eu sou patrão, passar direto. Que era uma pessoa do meu nível, melhor do que eu financeiramente, né? Hoje não é assim? Tem pessoa porque tem um pouquinho, já quer esnobar todo mundo? Já quer pisar em todo mundo? Hoje nós estamos falando de humildade. Ruth foi, e Boaz também, um homem humilde. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Como nós estávamos falando de estrangeiro, para você entender, Ruth era uma moça estrangeira. E Boaz imediatamente perguntou, como o meu querido Rael leu, ele perguntou sobre aquela moça, que era Ruth. Então eu digo uma coisa para vocês. Deus fez cada um de nós para sermos chefes, líderes, mas com humildade. Tem pessoas com um pouquinho que ela tem, ela já zomba da outra. Escarneia, usa aquilo ali como fosse, né? Um troféu, né? Faz a pessoa ficar na mão dele, na mão dela. Não conhece Jesus, não. Pessoas assim, ela não conhece Cristo. Porque Jesus, ele quer te dar prosperidade, mas você não deixar as suas raízes, a sua essência. Muitas pessoas, porque ela tem um pouquinho, mas ela esqueceu da infância que teve, das dificuldades que passou, o que a mãe fez pra, né?
muitas das vezes, se tem uma profissão, foi por causa a mãe deu uma direção, alguém deu uma direção. Como Ruth, a vida dela mudou por causa de Boaz. A história dela mudou por causa de Boaz, não foi só por causa de Deus. Não foi por causa apenas de, por causa da Ruth é bonitinha, não. Ali foi um conjunto de Noemi, Boaz, e foi um contexto lindo, maravilhoso, uma história que mudou a história totalmente, até o dia de hoje é falado. Assim como a tua história está sendo escrita pelo Senhor Jesus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, vamos lá. Como nós estamos falando de estrangeiro, vamos ler um pouquinho de Daniel 11, versículo 1 ao 7, amém? Amém. Daniel também era um homem estrangeiro, tá? Mas fez toda a diferença. De repente você se sente estranho, um estrangeiro, mas o Senhor, Ele tem promessa para nossas vidas. Independente que ninguém dê nada por nós, Deus dá. Amém? Vamos lá, Daniel 11. Posso? 11, versículo 1 ao 7. Pode ler, ô cunhado? Posso. Amém? Amém. Vamos lá. Aqui o título diz o Império Medo-Persa, ou Medo, possivelmente é Medo, sei lá, não importa. Tá gravando aí? Sim, pode falar. Será destruído. Vamos lá. 11:1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. 2. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas. Mas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois te levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. 6. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. 7. Mais de o renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles, e prevalecerá. Amém? Amém. Você vê. Daniel, mesmo sendo um estrangeiro, ele venceu os adversários. Se ali havia uma batalha, mas você vê aqui que ele também foi uma pessoa humilde. Mas você sabe por que ele foi humilde, Daniel? Porque ele tinha
direção, ele tinha sabedoria. Ele era um homem muito inteligente. Então ele sabia como o quê? Se equilibrar, se colocar no lugar. Se eu fosse você, meditasse essa palavra todinha depois, tá? Ó, como eu estava falando lá no início sobre as raízes, se suas raízes no passado não foi boa, foi de muita dor, foi de muito processos, Deus está dizendo que Ele pode renovar as suas raízes. Renovar, quando Deus renova, Ele renova mesmo. Ele renova no teu espírito, Ele renova na tua mente. Porque quando você começa uma história nova, uma história baseada na palavra de Deus, aquilo que ficou para trás é passado. E Ele conta outra história. E faz uma história nova, assim como é que está fazendo na tua vida. De um renovo. Naquele momento, se o Daniel ficasse vendo as dificuldades, onde está o teu olhar? O teu olhar está onde? Na dificuldade? O teu olhar está nos seus adversários? Não, o teu olhar tem que ser para Cristo, para vencer as batalhas. Porque Ele venceu. Ele venceu o principal que agia contra a vida dele. Em 21 dias ele fez um voto. Deus honrou ele. Daniel, se ele observasse o passado, ele não teria hoje um futuro. Como hoje nós somos Daniel. Hoje nós representamos Daniel. Daniel não está mais aqui, não existe. Mas existe nós. Que ele deixou o quê? Um legado. Ele deixou um legado. Na Bíblia está aqui a história de Daniel. Por que a história de Daniel está aqui na Bíblia? Porque ele fez toda a diferença. Assim como a Ruth fez. Então não tem essa. Ah, mas a cidade está contra. Pessoas estão contra. Vizinhança está contra. Parentela está contra. Daniel não olhou nada disso. Daniel focou o propósito. Qual é o teu propósito? Nós estamos numa campanha aqui de 12. Hoje estamos na metade.